Bom, gente, podemos dar início então? Já se passou um ano desde a última desta, né? Cá estamos nós novamente a apresentar o projeto de lei 22/2024, que condiz sobre a lei de diretrizes orçamentárias para a execução da lei orçamentária anual de 2025. E nós temos o prazo até 31 de agosto para entregar legislativo. A LBO é segunda-feira, dia 15, e a LOA até o dia 31 de agosto. Então a gente vai estar fazendo um detalhamento para vocês do projeto em si, os relatórios, valores e tudo mais, e nos colocamos à disposição a quem quiser fazer alguma consulta, tiver alguma dúvida. Então deixo a palavra com o Leandro, dizendo também que o Moisés não pôde estar presente e a gente tem a autonomia de representá-lo aqui nessa sessão. Leandro? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, peço permissão, vou me assentar aqui para apresentar tanto o projeto quanto os valores já estabelecidos que vão fazer parte dos anexos do projeto 22. Então, primeiramente, nós temos uma mensagem aqui que está sendo encaminhada da Câmara quando do projeto, né, que nós estamos fazendo para as diretrizes daquilo que vai acontecer em 2025, né? Sejam elas orçamentárias, sejam elas da folha de pagamento, sejam elas da parte tributária, sejam de subvenções sociais e tantas mais itens que podem ser direcionados através dessa lei. Então, o projeto de lei traz como súmula a seguinte mensagem: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LDO, Lei Orçamentária para o exercício de 2025 do município de Sabaldi, Estado do Paraná, e da outras providências. Aí nós temos o primeiro artigo. Conforme o primeiro artigo aqui traz, nós temos até dia 15 de abril do ano anterior, né, para o ano seguinte, o protocolo daquilo que nós vamos executar, das diretrizes, como que nós vamos elaborar o nosso orçamento, como que nós vamos proceder com a correção inflacionária dos vencimentos dos servidores e assim por diante. Tá? Então, ele será contemplado com alguns anexos, né? O primeiro anexo são as metas e prioridades da administração municipal. O segundo é a estrutura organizacional do orçamento. O terceiro item, diretrizes específicas para o Poder Legislativo. O quarto item, as diretrizes gerais para a elaboração e a execução do orçamento municipal. O quinto, disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos sociais. O sexto, disposições sobre alterações da legislação tributária do município. Sétimo, disposições relativas à dívida pública municipal. E, por fim, o oitavo, disposições finais. Então, aí nós temos como que eles vão ser contemplados, essas prioridades e metas, né, principalmente já falando. Então, o anexo 1 ele vai trazer as metas e prioridades da administração municipal. Então, o primeiro anexo que nós temos é o anexo de metas anuais. Aqui eu não vou detalhar a vocês ação por ação, atividade por atividade, receita por receita. Aqui ele está de forma sintética, aquilo que nós pretendemos nos próximos exercícios. Como ele foi extraído, esse anexo do sistema, ele fica nesse formato, não tão visível, acho meio que distante, mas é essa a nossa padronização. Então, esse anexo é o anexo 1 da Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 4º. Metas anuais. Então, a receita prevista para o exercício de 2025 vai ser de R$ 60.638.999
R$ 827,98. Em 2026, nós estamos tendo já uma prévia de como que será o comportamento para essa balde de arrecadação. A previsão salta dos 60 milhões previstos para 2025 para R$ 64.762.268,19. E em 2027 a previsão é de R$ 69.295.626,96. Então vejam vocês que aqui nós estamos olhando como que vai ser o comportamento do município para os próximos 3 anos, 25, 26 e 27. Agora, então, nós vamos olhar como que foi o comportamento dos últimos 3 anos. Tá? Então, nós voltamos aqui. E aqui nós temos como que foi o comportamento dos últimos 3 anos. Então, os 60 milhões para 2025 está aqui. Em 2027, a nossa prévia de arrecadação é de 57.592.000. Em 2023 era de 44.812. Em 2022 era de 40.736. Então vejam vocês qual que é a nossa média de crescimento mês a mês, ano a ano, do orçamento que nós estamos elaborando. E quando nós falamos em previsão, e nós estamos trabalhando com os 3 anos anteriores para formar a base do exercício seguinte, nós estamos tendo a felicidade de trabalhar com valores arrecadados, executados dentro de uma realidade praticamente correta. Nós só estamos tendo umas diferenças em alguns convênios de capital que são implantados pelo governo federal ou estadual e a operação de crédito que nós não contemplamos aqui. Senão o orçamento nós não estamos tendo variação nenhuma em relação à nossa previsão. Agora vamos então voltar ao anexo anterior e vamos falar da despesa. Também a despesa não é diferente, seguiu os mesmos parâmetros da receita. Os 60 milhões 638 para 2025, 61.508. Desculpa aqui, que daí deixa eu explicar a diferença entre a prévia de 2026 e a prévia da despesa para 2026. É que nós temos a parte de metas fiscais e tem algumas despesas que elas não entram para efeito de cálculo, né? Para demonstrar as metas anuais. Por exemplo, juro da dívida, amortização da dívida, reserva de contingência, tudo isso é extraído dos valores, por isso que deu essa variação aqui. Então, 2025 nós estamos trabalhando com o mesmo valor, 2026 nós estamos trabalhando com valores distintos, porque haja visto que nós estamos tendo uma prévia que vai ter a parte de amortização de dívidas. Em 2027, então, a previsão inicial da receita é de 69 milhões e a da despesa é de 65. Não diferente, nós também temos lá como que foi o comportamento do último ano da parte da despesa. Então também está aqui dos últimos 3 anos do ano atual e os próximos seguintes. Então nós temos agora uma execução prévia da despesa para 2024 de 56 milhões e para o ano que vem 59. Aí, quais os parâmetros utilizados para fazer essa variação? Em consulta na internet, vocês podem até constatar, ou através dos índices estaduais, que nós temos aqui a parte de índices de crescimento do PIB municipal de Sabáudia, extraído do Tribunal de Contas do Estado. O crescimento de Sabáudia em 2022, e que através dos limites que nós trabalhamos, Sabáudia vai crescer 5,29% do PIB municipal, né? Então o PIB municipal de Sabáudia é de tantos milhões.
ele vai ter um acréscimo de 5,29, não diferente, as receitas e as despesas também serão acrescidas de 5,29. Voltamos ao projeto de lei. Das metas fiscais, eu falei das prioridades da administração. As prioridades são as ações que o governo tem que cumprir e executar. Agora, as metas fiscais. O que nós temos? Nós temos o resultado primário, nós temos o resultado nominal e a questão de índices da folha de pagamento, nós temos a parte de sentenças judiciais, ações trabalhistas e assim por diante. Então, esse anexo ele vem contemplado em outros tantos anexos que formam base. Então, nós temos, através dos cumprimentos dos exercícios anteriores, para os futuros nós temos como que será a execução das dívidas, a execução do resultado nominal primário do município e principalmente a dívida fundada. Então nós temos aqui, quando a LRF criou a parte do resultado nominal, ela definiu aquilo que está acima ou abaixo da linha. Para quê? Para dizer, se você estiver acima da linha, qual o formato que as políticas públicas têm que ser adotadas. E quando tu estiver abaixo, quais as providências que têm que ser tomadas. Tá? Então, nós temos aqui dizendo que em 2021, nós tínhamos acima da linha 1.543.000. Em 2022, esse valor aumentou para 1.716.000. Em 2023, 1.430.000 realizado. Agora, em 2024, é o que está sendo executado. Então, o nosso objetivo é chegarmos a 1.678.000 acima da curva, que é a linha do resultado alcançado. O nosso objetivo é termos um resultado nominal de 1.678.000. Para 2025, ele cai. Todo ano eleitoral há percas de convênio, muitas vezes. Por quê? Porque o período eleitoral ele limita certas execuções. E aí, através disso, então, nós temos uma diminuição do nosso resultado acima da linha, que em meados de 2026 ele já retorna para 1.687.000, e em 2027 ele segue praticamente igual em 1.635.000. Não diferente, os resultados abaixo da linha ele segue a mesma característica. Porém, nós temos aqui no exercício atual uma possibilidade de nós termos a condição desfavorável, haja visto que nós não podemos empenhar, haja visto que nós não podemos liquidar certas despesas, e com isso o nosso resultado ele vai ficando diferente, né? Ele vai caindo ele vai aumentando o valor, mas ele está abaixo do risco, né? Então eu falei da parte das metas fiscais, conforme está no projeto. Dos riscos fiscais. Sabáudia, ela está classificada numa região, dentro do estado, uma região tranquila. É muito difícil o temporal, catástrofes, sinistros e assim por diante. Quando muito uma chuva que danifica pontes, que danifica as estradas e alguns imóveis e assim por diante. Quais são os nossos riscos com isso do município? Como é que nós vamos prever? Dificilmente. Então, qual o valor do nosso risco? Então, nós estamos trabalhando com risco zero. Não temos previsão disso. Mas nós temos um outro risco, que são as ações judiciais que estão em trâmite. Tá? E para isso nós estamos reservando desse montante nós estamos reservando do orçamento R$62.000 para pagamento de sentenças judiciais, sejam alimentares ou trabalhistas, que venha a ocorrer em homologação e já tem que ter sua execução concluída. Tá? Nós tivemos agora, para final do ano, que passou, em meados do ano, nós tivemos a parte que nós temos que cumprir. Então, no nosso orçamento vai constar lá que nós temos R$62.000.
para cumprimento disso. Porém, pode ser que seja maior, conforme as homologações, ou menor. Mas nós já estamos assim documentados. Só complementando essa fala do Leandro, aí se enquadrariam os precatórios. Tá? O município está em dia com todos os precatórios, já que se tornaram precatórios. O jurídico passou esses dias, acho que nós só temos fim da agora, até o dia 15, se não me engano, o prazo para que sejam convertidos em precatórios e autorizados para o próximo orçamento. Então, eu posso adiantar para vocês que até o presente momento, nós só temos 2 precatórios a serem inseridos no orçamento que vai ser encaminhado até 31 de agosto ao Legislativo. Tem outras ações, como o Leandro próprio disse? Sim, temos. Você tem várias ações, mas julgadas e convertidas em precatório, até o momento tem 2, tá? Então, complementando essa situação. Aí nós temos o próximo anexo que chama-se os projetos em andamento. Os projetos em andamento, nós estamos trabalhando com eles agora, está sendo montado. Nós temos as ações de execução da contabilidade, porém os projetos em andamento ele tem que ser lavrado em Excel, porque ele necessita de nós colocarmos e alimentarmos qual o percentual da obra que ela se encontra. E ainda nós não concluímos, então não tenho como apresentar aqui esse projeto em andamento. E, para nós finalizarmos a parte dos anexos, as memórias de cálculo. Eu já falei ali que nós seguimos com base nos últimos 3 anos para localizar o exercício seguinte. Então, nós estamos em 2024, nós usamos os dados de 21, 22, 23 para encontrar aquilo que nós vamos executar em 2025, tá? E assim por diante, né? Segue até os 3 períodos subsequentes. Porém, se eu vim aqui demonstrar a memória de cálculo para vocês, como que ela é formada, então, aqui nós temos os anexos que contemplam a memória de cálculo da despesa. Aqui eu estou falando da despesa. Então, de subvenção social, nós vamos passar 41 mil, depois 41.600, depois 44. Ele está aqui tudo detalhado nesse anexo que vai estar junto na Câmara, de quais os nossos objetivos e quais os valores que nós vamos estar encaminhando para a Câmara Municipal para demonstrar o cumprimento daquilo que é a nossa memória de cálculo. Então vejam vocês, tudo detalhado, como que é formado a nossa memória de cálculo da despesa. Não diferente a receita também. E a receita não tão menos simplificada que a despesa, mas nós temos um agregado a mais, que chama-se, que nós temos que, além, na realidade, nós temos que evidenciar quais fontes de recursos será distribuída a arrecadação, o fruto da arrecadação do IPTU. Vai ser destinado 60% para a fonte livre, 25% para a educação e 15% para a saúde. Então ele já vem contemplando tudo isso também nos 3 anos seguintes. E também, nós temos, além das classificações da receita, nós temos as divisões por categoria. Aquilo que é competência municipal, aquilo que é competência de repassar do Estado e aquilo que é competência da União. Além disso, nós temos as instituições públicas que podem repassar recursos para nós. E além também disso, nós temos as privadas que podem conveniar conosco para fazer a distribuição de convênios e assim por diante, ou aquela parte para o ensino, de crianças e adolescentes, que são 6% do imposto devido de uma empresa. Um exemplo, a Cocamar deve lá o imposto de renda, 6% do valor do imposto de renda devido, ele pode repassar para o município para que o município invista na criança e adolescente. Também
no mesmo segmento, 3% do valor pode ser transferido para o esporte do município, né? É só fazer a parte documental e regulamentar isso, e aí nós temos todo esse tipo de receitas que eles são oriundos. Então está tudo aqui também previsto nesse anexo de metas em memória de cálculo da receita e da despesa. Seguindo o projeto, aí vem o discriminativo do que cada situação trata, né? O que é meta e prioridades? O artigo 2, 3 e assim por diante. E se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, ele esteja à disposição. Então, aí o próximo capítulo ele trata sobre a organização do orçamento, mais ou menos aquilo que eu já estava mostrando para vocês ali. Separação por elemento, por elemento de despesa, por categoria da receita, categoria da despesa, por função, fonte de recursos e assim por diante, estrutura. Tá? Daí nós temos o próximo passo desse projeto, é o capítulo 3, que ele fala sobre o que compete ao legislativo, né? Então, o legislativo não é diferente também, ele tem seu orçamento, ele tem sua estrutura, folha de pagamento e assim por diante. Então, até coloca algumas obrigações ao município. O município deve repassar até dia 20 de cada mês o 10º, que são a parte do repasse financeiro, para a Câmara cumprir com as suas despesas. Também determina que o município não ultrapasse os 70% com a despesa do legislativo com subsídios, e assim por diante. Já o capítulo 4, ele vai falar sobre como o município altera o orçamento municipal. Quais as possibilidades de alterar o orçamento municipal? Primeiro, projeto de lei, encaminhando ao legislativo, pedindo autorização para alterar o orçamento. E segundo, a elaboração de um decreto fazendo a alteração orçamentária. Então está tudo aqui discriminado, e também traz aqui, o artigo 29, ele traz aqui dizendo quanto que a Câmara vai aprovar de valor consignado do orçamento que nós podemos fazer alteração conforme nós comentamos antes por decreto. Nós estamos solicitando aqui 10% do valor da despesa do município, não do valor da despesa total do município. Então 10% nós podemos fazer por anulação. Aí nós temos a parte do excesso da arrecadação e do superávit financeiro. Também tem a parte do remanejamento, que quase nós não utilizamos para efeito, nós tentamos manter o máximo possível dentro das anulações, a contemplação de todos os limites, que seria 10%. Então 10% do orçamento hoje são 6 milhões. Nós podemos suplementar até 6 milhões sem permissão, sem encaminhar projeto para a Câmara pedindo permissão. Acima disso, só se for excesso ou superávit. Tá? Então, a Câmara pode zerar 10%, né? A lei nos permite fazer uma emenda nesse projeto. A Câmara Municipal pode fazer uma emenda no projeto e zerar isso. Não tem problema nenhum. É por isso que nós estamos encaminhando para votação e aprovação. Né? Só complementando, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em algumas análises de prestação de contas, já está questionando os valores acima de 5% de limites suplementares. Tá? A gente já tem Jardim Alegre, é um dos municípios que encontra-se com uma prestação de contas enroscado porque ele ultrapassou os 5% e o limite permitido lá era 30% também. Mas daí é o Tribunal de Contas contra a Câmara, né? Porque a Câmara tem autonomia de dizer, te permite 50%, a Câmara é autônoma para fazer essa decisão. E o Tribunal ele pode fiscalizar, mas não pode exigir. Né? Então é uma briga que vai longe. Aí nós vamos seguir na seção 2, dentro da parte do capítulo 4, as diretrizes específicas do orçamento.
que nós direcionamos aqui? Por primeiro, os recursos municipais são para pagar a folha de pagamento e os seus encargos. Segundo, o que nós colocamos de diretrizes aqui? A Seguridade Social. Terceiro, a segurança. Quarta, a saúde. E assim por diante. Limpeza pública e assim por diante. Investimento. Se cumpriu com todos esses quesitos, libera-se investimento. Caso contrário, a LDO não vai permitir. E para tudo isso, quando nós elaboramos o orçamento, nós fazemos, primeiramente, toda a parte da folha de pagamento, quanto que é o custo para manter a água, luz, telefone da máquina, né, da estrutura, aí que nós vamos ver se sobrou para investimento. Tá? Então, o orçamento, aqui ele tem essa parte fiscal. Cumprir com os limites e direcionar a organização de como que será contemplado. Também, aqui no projeto de lei, que está perdido aqui, não me lembro do artigo, eu já localizo aqui, nós temos a parte aqui. A lei já diz que nós temos que gastar 15% na saúde. Então está aqui, mínimo de 15%. A lei nos obriga a gastarmos no mínimo 4,5% na assistência social. Também nos obriga a reserva de contingência a 1%. Também nos obriga a educação aqui, não? A educação, foi retirada. Nós retiramos que é no artigo 35. Para esse ano vigente, o artigo 35 do projeto trazia, né, que nós temos que gastar 28% esse ano em educação. Por quê? Porque está lá no plano municipal aprovado e sancionado em 2015, válido para 16 a 25. Né? E esse ano encerra-se aqui esse plano, então ele vai passar por revisão, vai passar por situação, e nós temos que esse ano gastar 28%. Então nós retiramos agora o artigo 35, haja visto que a nossa Constituição obriga 25 e nós temos que gastar 28. Então nós temos que cumprir o 28, daqui para frente não pode mais ter redução. Então nós retiramos, porque agora não é mais uma obrigação, agora já é determinação. Tá? Na educação permanece aquela questão do gasto, se você não cumpriu os 90% e até o 4 meses do próximo ano, ou ficou só na questão da pandemia? O 90% da educação que tem que ser gasto é nos recursos transferidos do Fundeb. Então, na educação, nós temos que cumprir com 25% no mínimo daquilo que a Constituição fala. Porém, nós temos o plano municipal que é 28%, então nós temos que cumprir com esses limites. 90% dos recursos do Fundeb transferido tem que ser gasto dentro do ano, no mínimo, 90%, ou até 30 de abril do ano seguinte. Em 2021, nós tivemos um problema na prestação de contas, uma restrição, porque era ano de pandemia e nós gastamos 86,79% das receitas transferidas do Fundeb para a educação. Né? E, em contraprestação, nós executamos, acho que 4 ou 5 empenhos, para comprovar, passamos por decreto, comprovando que era recurso de superávit no ano seguinte. E um empenho saiu em 2023 para comprovar. E nós cumprimos com os 100% e mais 2 que foi o limite ultrapassado, né, João? Ainda ontem nós estávamos trabalhando nessa parte de comprovação para fechar. Então nós deixamos de cumprir em 21, cumprimos parte em 22, conseguimos empenhar tudo em 23, mas ainda tem a obra que ainda não finalizou. E ela está para pagamento, mas já está empenhada e cumprido até 31/12, que dizia a legislação. Isso daí você pode virar um acordo. Sim. Que é essa referência. O que eu questionei foi, só foi nesse tempo de pandemia ou ele vai se mantido? Não, ele é mantido. Ele é mantido foi naquela emenda que todo o exercício. A lei 14.133 é a lei que alterou o Fundeb agora em 2018 para 2019.
E ela definiu que do recurso transferido do Fundeb nós temos que gastar 90%. Se não gastar até dia 30 de abril nós temos que cumprir. Mas lá em 2021 nós não conseguimos cumprir até em 30 de abril de 2022. Por quê? Porque ainda a pandemia estava em evolução. Nós só viemos gastar, e também um subitem foi o projeto da construção de salas de aula demorou a sair. Licitação, tudo só foi sair em meados de setembro, quando que nós conseguimos comprovar a regularidade. O capítulo 5, ele traz sobre a parte que trata da legislação tributária do município. O município está passando por elaboração da planta genérica, código tributário, né, Marcelo? Acho que é isso, né? Então, também ele define aqui que o pagamento antecipado ou aquele pagamento à vista da guia, nós estamos solicitando aqui que seja permitido 10% de desconto, né, na guia única. Aí, parcelamentos ou parcelados, nós não tem mais desconto, né, mas um parcelamento único está permitido até 10% para o exercício de 2025. Aqui está, certo? Aí nós temos as questões da dívida. O que é dívida pública? A dívida pública, tem uns que chamam de dívida fundada, outros chamam de dívida pública. A dívida pública, nós temos aqui o INSS, né? Ele vem se perdurando por muitos e muitos anos, e nós estamos, acho que, numa faixa de 70, 80 parcelas a pagar para concluir o processo. Tá? Faltam 540 mil reais que está faltando para nós cumprirmos zerarmos essa dívida. Essa dívida é considerada dívida pública, né? Também temos uma da Sanepar e a da Copel zerou, né? Então, nós estamos amortizando tudo. Daqui 3 a 4 anos o município não vai ter mais dívida pública, porque a legislação não permite mais também, né? João, o mesmo parcelamento foi feito em dezembro de 2004? Na verdade, Nós estamos fechando as portas e fez esse parcelamento, né? Então, esse daí é um deles. Em 2013 teve uma reunificação, uma consolidação das dívidas, principalmente para com o INSS, que o governo federal disponibilizou para os municípios. Então foi feita uma reformulação, e é esse que hoje nós estamos pagando. Finaliza, acho que 111 parcelas. Sei que é 543 mil reais, alguma coisa, para findar o parcelamento. Mas a origem é daquilo lá. Agora vamos tratar sobre as disposições finais. Disposições finais, não tem muito o que ser comentado. É aquilo que tem que ser cumprido. Quais os prazos, quais as datas, há uma alteração, uma emenda. Então está aqui definido e padronizado como que é o formato, né? Que tem que ser admitido e atendido. E nós temos um item aqui novo, que nós estamos revendo, que é a alteração da lei 866. Ela foi substituída pela 113. Então aqui nós temos que fazer uma nova redação, já visto que já mudou, né? E esse é o projeto de lei. Se nós ficarmos aqui falando artigo por artigo, nós vamos um dia, né? Ele é extenso e cada artigo ele trata de uma condição, uma diretriz para o município a tomar. Então nós vamos estar encaminhando esse projeto de lei juntamente com aqueles anexos que contemplam as exigências legais, e também só queria mostrar para vocês aqui que o sistema, tudo que nós comentamos, ele é extraído no sistema automatizado, que é o sistema de planejamento, que nós temos aqui a LDO para 2025, temos o PPA lá que era 2021 a 25, e a LOA, que ela não tem nada ainda, porque nós temos até dia 31 para cumprir. Então esse é o nosso projeto de lei, essa é a nossa documentação que nós vamos juntar ao processo, e se alguém tiver que fazer algum questionamento ou alguma pergunta, estamos à disposição. Só lembrando a vocês que o nosso PPA e ICS
no próximo ano. Ver 2021 ou 2025. Então, 2026 nós temos que fazer. 2025, não? Existe uma regra do PPA. O PPA sempre ele segue uma regra. O prefeito que entra, no primeiro ano ele usa o orçamento do prefeito anterior. E quando ele sai, ele deixa um ano pronto para o outro. Sempre é assim. Tá? Então, o ano que vem, 2026, usa o orçamento elaborado esse ano. Já em 2026, elabora para 26, 27, 28 e 29, por o próximo prefeito que estiver lá em 29 utilizar-se. Certo? Então, de maneira de agradecer a todos, também peço que não esqueça de assinar a nossa lista de presença. Muito obrigado.